Dando continuidade ao primeiro vídeo desse assunto, falávamos que para baixo no corpo temos a constituição visceral, que sofre a ação da gravidade. Devido a alguns problemas técnicos no meu equipamento, eu vou ter que fazer em partes. Então, superior e inferior nada tem a ver com melhor ou pior. Também podemos citar aqui duas palavras: vergonha e virtude. Vergonha, na etimologia, é andar para trás, é ver esquivado. Dependendo do que você tem vergonha, é imaginário e também um tipo de neurose. E agora, a virtude. A virtude, ela é realmente vigorosa, porque ela aumenta o seu grau de coragem. Virtute. Eu gosto de brincar que é ver tudo. Hoje temos os tudes, né, para dar essa impressão de igualdade na sociedade. Então, por que a cabeça está acima do corpo? Por que um cérebro invadiu a cabeça, os céus internos? Porque ali há neurônios sinapsando muito mais rapidamente de qualquer terminal nervoso do corpo. Vamos dizer que é a usina nuclear ou radiativa do corpo. Tanto que para o clarividente, ou aquele que tem clarivisão, a cabeça no aura, quando ela se iguala ao diâmetro do corpo em aura, já quer dizer que esse ser está se iluminando. Eu vou fazer um novo vídeo logo mais sobre intuição e iluminação. E eu vou lhe provar que você o tem e que não precisa ser iluminado para isso. Aí acontecem coisas com seres ditos superiores, especiais, que às vezes deixa a gente lá para baixo. Mas como? Em indignação, porque a mente, ela usa da audição. Às vezes a gente ouve coisas que pesa na nossa cabeça e nos baixamos junto. Por exemplo, na minha família tinha uma tradição, começou com a minha avó, de que incenso, vejam bem, olha o que é o alto, o baixo ou desconhecimento. Baixo conhecimento. Que o incenso causava alucinação, porque ela, certo dia, em um templo católico, se sentiu mal para essas pessoas, né, que estão hiperativas, sentir sono durante uma celebração, uma ladainha, missa, consagração, que seja, seria algo inferior, porque desconecta com o superior. Por isso algumas escolas não usam do sono para trabalhar, se autoconhecer, usar práticas noturnas. Eles até dizem, vejam bem, que meditar à noite faz mal. Enquanto alguns profissionais aconselham, e eu aconselho, trabalho com terapia, medite à noite, você colaborará com esse sono que não vem. O estado meditativo, ele não te baixa, ele simplesmente cala o corpo, abaixa a frequência do corpo para a alta frequência entrar, você se acalma, você vê tudo bem. Isso é meditação. Medita a ação. Alguém está te dizendo. Alguém o quê? A consciência, que se não está em ti, deve entrar, para você se elevar.
quer dizer que você vai ser superior por isso? Por alguns momentos, talvez, para você mesmo. Enquanto você está aí se arrastando pela vida, e reclamando, e vitimista, e achando que está tudo errado, que você quer corrigir a tudo e consertar a tudo, sem poder, porque uma coisa é o poder do ente, outra é o poder do ambiente, que é acima do ente, que também é inferior e superior. O ente é o ambiente em movimento, o ambiente é fixo. É como comparar vida com existência, que os falastrões, sabichões nos ensinam como sendo uma coisa só, dentro da polaridade, que também é um jogo de inferior e superior, confundindo as nossas cabeças, já querendo fazer, atropelar etapas, ir para um conceito mental, causal e pular as outras coisas que ainda não estão resolvidas. Aí eles dizem que está atrasado, inferior. Inferior são eles em capacidade, porque inferior e superior só quero falar de graus de inteligência. Camarada que ensina essas coisas, estou enumerando aí, não pode ser muito inteligente. Então o que é que acontece? Esse cérebro invadiu uma cabeça que está ligada já a um conceito de futuro, consciência. Aí eles vão para um templo, como a minha avó, e passa essa impressão do incenso, que foi sagrado na época de Cristo, e passa para o meu pai. E como gravadores de repetição, que só reproduzem, minha mãe passa também, que nem é parente da minha avó direta, a acreditar que incenso é uma toxina, um alucinógeno. Porque neles da sono eles não entendem que justamente é para criar-se um ambiente apaziguado, para aí você entrar em meditação e aí alguma coisa te dizer. Eles acham que para a oração deles, que oração é você pedir, meditação é Deus falar com você. Então eles contrariam tudo. Isso acontece em tudo. Por exemplo, tem escolas que abominam o sexo, mas vieram do sexo. Em vez de explicá-lo, o abominam, o colocam lá abaixo do chinelo, como se diz no popular. É uma confusão, e se dizem especiais, superiores. Mas o conceito deles sempre está inferiorizando, está rebaixando a um patamar quase microbiótico, a tudo que era para ser a mola de evolução. Então, o superior e inferior é muito complexo, é um paradoxo. Por exemplo, eu já estive dentro desses aplicativos e o condutor fechar a vidraça, como eu sempre cito em outros exemplos, para esses vendilhões de rua necessitados. Só estão esperando uma ajudinha. Uma vez, aí que entra a questão da intolerância e da paciência. Por dentro eu estava em paz com aquele ser, mas intolerante com aquele condutor. Em paz com o ser lá fora que está trabalhando. Perdão, o que eu faço? Baixo a minha, porque a gente tem que sentar atrás, desde o tempo da pandemia, e eu o mostro, não por orgulho, mas porque estamos aqui para uns ensinar aos outros, apesar de todos sermos alunos. Ensinar, ensinalizar. Eu aponto, olha, eu não vou ficar mais pobre como você por dar R$1 para ele. E eu digo para o vendilhão, o vendedor, para não ofender, amigo, não precisa me dar a mercadoria, é apenas uma ajuda, porque eu também preciso de ajuda e já muito precisei no passado e eu sei como é que é. Fecho a vidraça. Então quer dizer, a elevação para aquele ser é ele ter o poder de subir a vidraça.
para mim, elevação é eu baixar a vidraça e olhar meus irmãos. Então veja que jogo paradoxal de infra e supra. Quem é superior, quem é inferior? Então veja, quando você quer ter muita razão sem dizer nada, falando coisas que não elevam, que não têm conteúdo, que não criam, nada novo, você pode fazer um textão de muito mais correção do que outros e ser infimamente inferior. E outras pessoas falar espontaneamente e vir com toda a verdade do coração. Porque a verdade tem que ser falada do coração, não é a verdade da teosofia, da eubiose, da gnose, da religião. O superior tem que vir da onde, gente? Do interior, que é onde a gente acha que é inferior. E a gente acha que lendo, decorando escrituras, cartas, revelações, bíblias, livros acadêmicos, que a gente é superior. E a gente ainda desconfiado de si mesmo, a gente quer um rótulo. E a gente ostenta ele, um título, um diploma, que não nos caracteriza de maneira nenhuma. Porque o que há de aberração, que há de erro profissional, erros médicos, erros sacerdotais, dentro ou atrás dos títulos, aí vocês vão entender, em síntese, o que é inferior e superior. E se você se enquadra em alguns desses. Eu tinha falado, inclusive, num vídeo dos 144 mil universos, somos nós, mas não é exatamente essa contagem. Quem somos Kumaras? Sou eu, é você que está me ouvindo, está interessado nisso. Somos Kumaras falando com Kumaras. É uma reunião de família. Nos interessamos, gastamos nosso tempo de vida. Mas o tempo não existe. Existe sim, para o corpo sim. Porque o corpo ele vem depois e sai antes. A alma já é elaborada antes. O espírito nunca saiu de cena e a alma continua depois. E existe também coisas inferiores e superiores, que alguns falastrões dizem. Viagem astral é brincadeira de criança. E que é porque o astral, no caso, coitado do astral, ele é, alvo, está sempre no banco dos réus para deixar o homem físico nunca com culpa. O lugar mais perigoso do universo é o plano físico. Mas tudo bem. Esses amedrontados que amam as suas carnes, e querem preservá-las, levar para a garta, coisas humanamente impossíveis agora, querem pegar o inferior e enfiar dentro a força do superior. Mas tudo bem. Não sei como eles vão pegar uma matéria inferior, coesa, e colocar no sutil. Então é o seguinte, é melhor vá até a NASA e seja cobaia, se candidate ao seguinte: eu quero ser o primeiro a entrar num buraco negro, me mande numa nave. Vai ser a mesma coisa, espaguetização, e você vai se despedaçar, se desfragmentar, que acho que é isso que você precisa. Mas tudo bem, você tem o direito, até o limite do livre-arbítrio, que se você tiver essa estupidez inferior em você, você pode. Só não pode obrigar a todos a pensar assim. Então tudo tem infra e supra. Falam que o mental, na teosofia, já é céu. Mas onde é que vem o pensamento negativo? Vem do astral? E o astral? Por que ele é tirado para mundo de brinquedo? Veja, essas casas criadas na encosta, que é um absurdo, que o governo não dá donativos para que isso não aconteça, porque é risco. Estamos num plano mortal. Aí você olha, ai que linda essas casas nessa montanha. E daqui a pouco elas não estão mais ali.
Aqui também não é um mundo de brinquedo. Vêm os ventos, o que esses falastrões falam, que no astral vem os ventos de Vaiu e sempre muda tudo e arrasta todo mundo, que é um inferno. Na verdade não é os ventos de Vaiu, isso aí é o mental entrando no astral, porque Vaiu está ligado ao mental. Na verdade o astral está ligado a Tejas. E o que é Tejas? É fogo. Então, acontece lá e acontece aqui, um mundo repete o outro. Se um anda mal, o outro anda mal. Só que mesmo esses mundos, existe o suburbano, o inferior, que é plasmatório. Todo plano tem uma parte plasmatória e não plasmatória. Por exemplo, o mundo físico. Até as primeiras camadas da atmosfera, onde ficam as nuvens, e dizem que nuvens, e eu já provei isso, que nuvens são pensamentos da Terra, visíveis. Tanto que está conectado ao homem, né, aos calores dos seres e todo o ciclo da natureza, do sol, lua. Vaporiza a água e sobe. Então é todo um ciclo. É que nem, por exemplo, a impressão, você de baixo para cima, essas impressões que vêm do alimento, da sexualidade, do cansaço ou do bem-estar, vai para o cérebro e sobe, vira pensamento. Tem pensamentos que são gerados a partir da massa, da impressão da massa, e tem pensamentos que vêm parar no cérebro a partir do sutil. Então eu vou fazer também um vídeo sobre licantropia e vampirismo. Se isso existe, se pode eclodir. Poxa, se doença eclode, velhice eclode, tem ação do tempo de dentro para fora, né? Desconfiem aí se não existe, será? Eu vou explicar, só para ter, já fazendo um spoiler. Então essas pessoas que vêm com essas máximas, né? Por exemplo, tinha uma escola que o mestre, com todo respeito ao mestre, já tive contato com o mestre, é superior sim, hoje. Quem teve corpo físico é Kumara. Trabalha com ego mortal, ego inferior. São aqueles que sacrificam por amor. Vem experimentar a dor. A única diferença é que esses não decantam ou tornam a dor sofrimento, que daí o que é? Sobre ferro, acima do ferro. A locomotiva de novo, só que agora é a locomotiva da dor, potencializada ao quadrado, perdão. E essa escola, o mestre, né, dizia que necromancia é uma aberração, que falar com os mortos já está aí mexendo com duas vertentes, espiritismo e africanismo, xamanismo também. Mas será que essas pessoas não rezavam para os seus mortos? Eles não lamentavam? Nunca pensaram? Pensar é acontecer. Não há diferença entre imaginação e ação. Ação da imagem. É tudo igual, porque tudo é maia. E acontece nesses mundos plasmatórios. E tinha a mestra, a consorte, que costurava bolsos, não canso de falar, bolsos para que a criança não descobrisse a sexualidade. Bateria no banheiro. Mas como essa criança vai depois, filha de apóstolos, né, de seguidores, vai entrar nessa escola e vai praticar o yoga dos chakras com excelência? Jamais, porque está faltando uma coisa. O chakra da criação física se tornou o esplênico. Aí pega uma coisa inferior e querem falar que é outra. Mas quando que um chakra imunológico, né, ligado em cima do baço, que produz os glóbulos brancos, pode ser um chakra principal mais importante, mais superior do que o sexual, que é o que traz os seres para aí ter que precisar
de defensiva, de defesa orgânica para sobreviver. Então é muita confusão entre o alto e baixo, que também os cristãos apontam para cima e apontam para baixo, para os infernos, eles trocam. Mas o cristão não está errado se ele estivesse fazendo isso em outro plano. Porque no astral, no mental, até no etérico, você aponta para cima, você vê coisas diferentes do horizonte, da margem do horizonte para cima. E para baixo as coisas mais densas, como eu sempre cito, terra na água. A parte mais pesada sofre mais ação da gravidade, porque a gravidade ainda pega um pouco, é um grau muito baixo. Aqui temos a alta gravidade, apesar de ser coesão, baixa frequência. E nos outros planos temos baixa gravidade e alta frequência. Então temos que entender a polaridade. Infra e supra é o que nós devemos entender. E por que você é superior aos outros reinos, animal, vegetal, mineral? Porque você tem mais neurônios. Ou seja, neurônios em mais alto grau, trabalhando em rede. Então você começa a fazer peso e medida. Talvez um dia fique consciente. Porque também não é superioridade apenas intelectualidade. Cognição. Que os próprios sentidos não são sentidos físicos. São resíduos, ecos de sentidos de outros corpos ou outros níveis, foram criados em outros dias da criação. Por isso que o tato é o mais, aqui, a gente mais sente, tudo dói. A gente, agora na pandemia, abraço, não vou poder abraçar, ter contato, calor humano. Para o homem físico isso é importante, até para os animais, porque o tato é que está prevalecendo. E a degustação, você come qualquer coisa, porque é uma tônica do etérico, é o corpo etérico que nos deu essa impressão, esse codificador de sabores. E sabor vem de sabedoria, saborear a tudo. A visão veio do astral, por isso que a gente enxerga pouco, e a nossa visão vai se perdendo conforme a idade, porque a gente já está começando a ficar com tônica astral. Esses imbecilizados que dizem que o astral é brincadeira de criança. Então está todo mundo indo para o parque, nos tirar então para bobões. Então no fim da vida, o velho vira um palhaço, vira. Por favor. Então os mortos também, coitados, né? Estão sendo ultrajados, ofendidos. Se é que a ofensa existe, teria que a fenda vir contra si. Mas esses são bem ofendidinhos e acham isso inferior. Quando a gente está falando de algo na cara, francamente, espontaneamente, de uma forma mais aberta. E se é aberta, é mais verdadeira. Se é verdadeira, é superior. Então agora analise se você segue um contexto inferior, vergonhoso, que é andar para trás, como eu falei lá no começo. Vergonha. Vergonha é olhar esquivado, fugir, covardia, ser um acovardado. Vergonha de quê? Que nem a historinha, daí sim brincadeira de criança, que esses idiotados nos contam durante todas as épocas que a gente se submeteu a eles, de uma mulher com uma folha de bananeira que não existia ainda. Não existia bananeiras, tanto é que a bananeira ela tem origem muito depois no Egito, passou pela África, veio para o Brasil, até já tinha um tipo de banana, ananá, aqui nas Américas, especificamente América do Sul, que era tudo Atlântida. Mas não existiu lá na Lemúria, né? Ofendem o lemuriano, querendo dizer que eram macacos. Macaco é um substrato, como muitos animais vieram do humano.
O humano, se ele veio de algum animal, ele veio de um humanimal que era o lemuriano, não querendo ofendê-lo, porque ele também tinha seu valor. Ele foi o primeiro que, né, pegou amor pela vida, ego, apego a estar aqui, evoluir. Se não fosse eles, não estaríamos nessa etapa. Então analise se você está inferior como você crê que está. Ai, a minha vida está estancada, eu não consigo brilhar. O que é brilhar, gente? Não pode haver brilho sem luz. E luz é esclarecimento. Esclarecimento. É clarear tudo. Tudo que tiver lá fora entrar em você e você passar a ser a luz perene. A luz toda. E superior. Devemos cuidar. Quanto mais alto e você não tem paraquedas, já prevendo que você pode descer, o tombo pode ser fatal. Paz reverencial.